Ô rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Namoro Gato, tudo bom? Bom, vamos lá então. E aí, meus queridos, vamos mais uma semana, semaninha suave. Vamos falar essa semana basicamente sobre uma única cidade-estado da Grécia, que é Atenas. Aí na outra semana a gente vai falar sobre Esparta e sobre o legado dos gregos pra gente, beleza? Ainda estamos sim no roteiro novo, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer, tá tudo sob controle. Vai dar tempo certinho, com sobra até, para a gente fazer a nossa apostila número 4 na suavidade, beleza? Não adianta acelerar, ficar desesperado, chamar o Capitão Planeta. Fica tranquilinho aí, irmão, beleza? Chamar a Patrulha Canina, não vai adiantar nada, tá bom? Então a gente vai continuar falando aqui. Hoje a gente começa a falar sobre Atenas. A próxima aula, de novo, eu vou deixar uma pequena animação para a gente ver sobre a cidade de Atenas, mas mais bonitinha do que essa minha cara torta aqui, certo? Então, hoje eu vou falar sobre como funcionava Atenas, as características e o porquê que a gente estuda ela, beleza? E aí, na segunda aula dessa semana, a gente trabalha um vídeo com outros que reforçam os pontos que a gente vai conversar aqui. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Enquanto isso, eu vou pedir para que você abra seu livro na página 132, deixa lá, que a gente vai usar essa fotinha daqui a pouco. Beleza? E é nozes. Então é o seguinte, enquanto você abre o livro na página 132, aí eu vou dar aquele recadinho para break. Aí, não esquece de colocar seu nome, sobrenome e sua turma, firmeza? Aqui embaixo nos comentários. E é nós que... E aí, que mais? Também não esqueça lá de pegar a sua apostila número 4. Vai lá, chora, fala que você quer a apostila, por favor, que você precisa fazer, precisa tirar nota. Aliás, pelo que eu vi aí, a grande maioria entregou, mas sempre tem um ou outro que acaba esquecendo. Então, entrega lá, meu, apostila 3, hein? A gente já corrigiu. Então é o seguinte, vamos trampar? É desse jeito. Então, vamos continuar aqui sobre Grécia Antiga, pé de break. A aula hoje é sua vizinha, certo? Então é o seguinte, a gente viu que a Grécia, na verdade, é uma formação de vários povos, né? Vários povos se instalam na região da Grécia, perto do Mar Egeu, Mar Báltico, Mar Mediterrâneo ali, e Mar Negro. Esses povos eólios, os povos eólios, dórios, aqueus, jônios, vão se misturar, certo? Vão disputar a região, vão disputar áreas, vão fundar cidades, e aí eles vão misturando sua cultura, certo? Por isso a gente fala que existe uma Grécia antiga. Só que a gente tem que tomar cuidado que vocês viram que não havia uma Grécia antiga formada como país. Não, meu chapa. Haviam várias cidades, pequenas cidadezinhas, que tinham seu próprio governo, que tinham suas próprias leis, que tinham sua própria divisão social e sua própria economia. E essas cidades, elas se chamavam cidades-estados, ou, como os gregos gostavam de chamar, as polis, P-O, acentos, L-I-S, polis, certo? Então, acento agudo, né? Então, P-O-L-I-S, a polis, é a mesma coisa que cidade-estado na Grécia Antiga, beleza? Os gregos, então, se organizaram em cidades-estados, cada cidade-estado era independente uma da outra, mas eles possuíam a mesma cultura. O que é a mesma cultura, irmão? Falar a mesma língua, acreditar nos mesmos deuses, beleza? Ter uma culinária semelhante também, a questão da culinária é bastante importante. Fazerem trocas comerciais, fazerem trocas econômicas, tudo bem? A rapaziada dividia informações sobre tecnologia de navegação, mas não eram todas as cidades iguais. Por isso a gente diz que eram cidades-estados, porque havia uma independência entre elas. Firmeza? Não. Os gregos, então, começaram a achar que aquela região onde eles ficaram estava muito pequena, faltava ferro, faltava região, faltava um monte de coisa. Os gregos, então, começam a sair, a buscar novas áreas. Eles vão povoar outras áreas, vão povoar a região ali da parte mais à direita, mais a leste e oeste, principalmente da Itália, beleza? E, por causa disso, então, eles começam a formar um monte de outras cidades, de colônias. Beleza, é nóis. Eles vão, então, fundar essas colônias para fazer também várias transações comerciais. Beleza, comércio. Tá bom.
E isso eles eram bons, hein? Principalmente a cidade de Atenas. Atenas, que foi dada em homenagem a uma deusa, a deusa Atenas, que linda. Inclusive, mais para frente eu vou deixar um vídeo que fala sobre a religião grega, beleza? Vai estar legal. Bom, hoje a gente então vai falar sobre uma das cidades-estados gregas, Atenas. Mas aí, só tinha essa, professor? Essa era mais importante? Era mais bonita? Era mais forte? Era importante, sim. Mais importante durante o tempo também foi, mas não foi durante toda a história da Grécia Antiga que Atenas era a maior cidade-estado. Beleza? O que vocês estão vendo aí na página 132, por exemplo, são as ruínas, na verdade, da cidade de Atenas antiga, beleza? Esse negócio grandão que está lá em cima, isso daí era basicamente o que você tinha lá, a Acrópole, onde os caras faziam os cultos aos deuses, e você, se for dar um rolê na Grécia Antiga hoje, você vai encontrar isso aí, certo? É só pegar o busão aí, Areão, Atenas, que passa às 3h30 da manhã, aí na frente do Fantástico, você cai lá na Grécia, na Atenas. Beleza. Atenas, cara, ela vai ser uma cidade diferenciada e muito importante pra gente, porque ela desenvolve um conceito de democracia. Democracia. Democracia é a junção de duas palavras em grego. Demos, kratia, ou crácia, certo? Como você preferir. Então, cracia, poder, governo, e demo, não, capeta não, bicho, é grego, rapaz, isso aí é povo, certo? Então, democracia quer dizer o quê? O poder do povo, o governo do povo, beleza? Pela primeira vez, então, a gente vai ter na história um tipo de governo onde eu tenho uma maior participação da população. Aí você deve estar perguntando, professor, todo mundo participava? Que legal, todo mundo do povo participava? Calma, vamos ver, beleza? Aí eu vou pedir para você virar na página 134, por gentileza, que a gente vai usar a imagem, na verdade, a gente vai usar a imagem da página 135. Então, já deixa aí na página 135, bonitinho, ótimo, beleza. Vamos lá. Seguinte, meus queridos, Atenas ela ficava perto do mar, então, se você está perto do mar, você vai fazer o quê? Você vai começar a utilizar esse mar a seu favor, beleza? E é isso que os atenienses fazem com maestria. Eles vão começar a usar o mar para fazer comércio, para chegar em outras regiões, e com isso eles conseguem desenvolver bastante a sua economia, certo? Tudo bem? Então você vai ter um desenvolvimento econômico de Atenas bastante grande. Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque havia em Atenas uma certa, no começo, né, no início da fundação da cidade, aí por volta do século X a.C., você vai ter como é que é? Acabei de... Deu branco aqui. Uma desigualdade social. Eita, cachaça, hein? É, da Alzheimer. Você vai ter uma desigualdade social muito grande. Essa desigualdade social enorme que você vai ter, porque você vai ter uma rapaziada com muita terra, ricos e outros sem nada, sem direito, isso vai gerar um descontentamento, beleza? A molecada mais pobre, que estava endividada, que não conseguia trampo e que acabava sendo escravizada por dívida, começa a ficar injuriada. Então a desigualdade social no início da cidade de Atenas gera um conflito social, beleza? Só quem vai resolver isso é um mosquitinho aqui. Só quem vai resolver isso, né, mano, é um maluco chamado Solon, certo? Solon foi um governante ateniense que por volta do ano de 594 a.C., ele resolve acabar com a dívida por escravidão, um cara ligeiro, ele acaba com a dívida por escravidão, ele redivide a sociedade. Então agora a sociedade ateniense, ela não vai ser mais das famílias nobres e das famílias não nobres, não. Agora ele divide por ordem de riqueza. Quem tem terra, quem tem menos terra ainda e quem não tem porcaria nenhuma é escravo, beleza? Então ele divide a sociedade novamente para tentar acalmar. Só que notem que ele não divide a terra, ele só divide a sociedade. Então a gente vai ter o quê? Uma população que estava pobre continua pobre, a população que estava rica continua rica, a desigualdade não acaba. O Solon, ele tenta acabar com as revoltas da população mais pobre, mas ele não consegue, beleza? Ele até dá uma acalmada no começo, mas a desigualdade social continuou, beleza.
É somente a partir do ano 508 a.C. que aí aparece um outro humano, certo? O Clístenes ele vai começar a resolver as coisas um pouquinho melhor. É ele quem, por exemplo, começa a formar a democracia ateniense. Por quê? Porque antes só podia participar quem tinha grana da política, das decisões, do governo. Agora, com Clístenes ele vai fazer diferente. Ele vai criar primeiro um conselho enorme, certo? Um conselho que vai ajudar o governo, né, nas decisões, que ele chama de Assembleia do Povo, a Eclésia. Nessa Assembleia do Povo, todo cidadão ateniense podia participar. Todo cidadão puro ateniense podia participar. Dessa forma, então, todo cidadão ateniense puro podia participar. Aí você me pergunta, nossa, professor, então todo ateniense podia? Não. Porque para você ser um ateniense que podia participar da política, do governo, das decisões, você tinha que ser nascido em Atenas, seu pai tinha que ter nascido em Atenas e a sua mãe tinha que ter nascido em Atenas. Então você tinha que ter os pais atenienses e você também. Professor, e se eu tivesse nascido em Atenas e só o meu pai fosse ateniense, minha mãe não fosse de outra cidade? Então você não era um ateniense puro, você não poderia participar da política em Atenas. Beleza? Então, essa democracia não permitia que todos participavam de fato. Porque se você tivesse nascido em Atenas, você não era considerado um ateniense puro. Beleza? Olha que interessante. Por exemplo, meus pais não são brasileiros. Eu nasci aqui no Brasil. Eu sou brasileiro. Eu posso votar, eu posso participar das decisões, eu posso me candidatar a qualquer cargo político. Se fosse em Atenas, eu não poderia. Beleza? Então, a democracia ateniense ela é interessante por quê? Porque ela, pela primeira vez, você tem uma maior participação do povo. Mas não é todo o povo que participa. Estrangeiros, filhos de estrangeiros nascidos em Atenas, escravos e mulheres, que eram mais da metade da população, estão de fora disso. Certo? Tudo bem? E é óbvio, né, meu querido? Se as mulheres estão de fora e são mais da metade da população, aí nós temos um problema. Aliás, a mulher em Atenas, ela não era muito valorizada, não. Mas a gente vai falar isso numa aula, uma outra aula, a gente vai trabalhar direitinho só a questão da mulher na Grécia. Beleza? Tá. É somente com um outro governante, um mano chamado Péricles, e não é o deus Alta Samba, aquele tiozão lá, a partir do ano de 450 a.C., é que a democracia começa a ganhar maior abrangência, quer dizer, atinge maior número de pessoas. Por quê? Porque também tinha um problema. Como é que eu vou participar da política se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que sustentar minha família? Não dá, cara. Só participava da política, então, quem tinha, teoricamente, mais condições de vida para se sustentar, porque não precisava trabalhar tanto. Com Péricles as coisas mudam. Por exemplo, ele oferece então uma quantidade, um tipo de um salário para que as pessoas pudessem participar da política, beleza? E participar da política era uma coisa, discutir era uma coisa muito valorizada na Grécia, muito mesmo. Tanto é que um dos castigos mais cruéis com um senhor ateniense era isso que vocês estão vendo aí na página 135. Era ser expulso da cidade, ficar 10 anos sem poder entrar na cidade. Quer dizer, você não podia participar das decisões da sua cidade. Você caía em ostracismo. Ostracismo é o nome dado a a expulsão do cidadão ateniense da cidade de Atenas, é óbvio, e ele estava então proibido de entrar na cidade e de participar das decisões da sua cidade natal, certo? Se escrevia o nome dessa pessoa condenada ao ostracismo, vai ter que ir embora, numa pequena pedrinha que vocês estão vendo na página 135, e ela então tinha que vagar por aí durante 10 anos, e se ela quisesse voltar depois de 10 anos, ela poderia voltar, certo? Que coisa, né, mano? Então, o castigo para o ateniense era não participar das decisões da sua população, da sua cidade. Legal pra caramba, certo? Bom, então, a gente viu que o Péricles agora vai instituir que todos podem participar, certo? Tudo bem? Isso é bem legal, todo mundo vai participar. Se você perceber aí, o Péricles ele cria até um tribunal popular, onde esse tribunal popular tem... Mano, esse tribunal popular tinha 6.000 pessoas, mó barato, que eram eleitas no sorteio. Colocava o nome dava o nome,
e aí as pessoas eram sorteadas. Falaram, o Zezinho aqui vai participar do júri popular. E assim as pessoas podiam participar das decisões da política ateniense. Beleza? Tudo bem? A cidade de Atenas ela vai ter um período muito legal, sob o comando do Péricles. Beleza? Mas a gente não pode esquecer que, mesmo assim, falando, nossa, olha, os caras tinham democracia, desenvolvimento, teatro, música, lindo, que havia um certo preconceito com as mulheres, que os gregos de Atenas compravam escravos, beleza? Compravam escravos de outras regiões, então não eram tão humanos assim, porque você está coisificando uma pessoa, você está tornando aquela pessoa um objeto. E também não davam direito aos estrangeiros, certo? Os atenienses, em diversos momentos, culpavam os estrangeiros por causa de algumas crises, o que é uma mentira, tá bom? O que é um engano. Atenas, então, vai nos deixar um legado de democracia, de uma política onde você tem uma maior participação popular. Isso é muito interessante. É a base da nossa democracia hoje. Participação. Só que em Atenas não eram todos que participavam. Hoje vai a pergunta: todos nós participamos? Todos nós temos poder de decisão na política brasileira? Ah, professor, eu não voto ainda. É só o voto que define o que é ação política? Bom, aqui a gente falou um pouquinho então sobre Atenas, beleza? Eu vou parar aqui. Vou deixar um vídeo na próxima aula, um vídeo animadinho também sobre Atenas. E aí na próxima semana a gente fala sobre Esparta. E na segunda aula da semana que vem, outro vídeo. E eu vou comparar também um pouquinho a questão das mulheres. Beleza? Tudo bem? Vai devagar, a gente está indo bem suave, bem tranquilinho, sem correria. Firmeza? Mas por enquanto é isso aí. Senhoras, senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai leve na mão, guarda de Marília. Fique em casa, hein? Acabou não. E mete uma máscara nessa carinha bonita aí. Fui!